Eu queria muito um vídeo explicando os Hecata. Os Hecata são o mais novo clã dentro de Vampiro à Máscara, especificadamente dentro da 5ª edição de Vampiro à Máscara. São vampiros especializados na arte da necromancia, o estudo dos mortos, a invocação de espectros e fantasmas. Mas eles não são um clã orgânico, eles não vêm de uma linhagem ininterrupta. O clã da morte original, eles são os Capadócios, que possuem um progenitor antediluviano. E existem outros chamados clãs da morte menores aí, que não tem a ver com o Capadócio. Como, por exemplo, os Nagaraja, que são uma linhagem de vampiros carnívoros, bem bizarros. E que, inclusive, eram temidos por praticamente tudo que é vampiro que os conhecia. Eles, como eu disse, eles não são ligados aos Capadócios. Eles são descendentes de um grupo de magos. Os magos da tradição Chakravante. Então, sim, se você imaginou aí que aconteceu alguma coisa tipo o que aconteceu com os Tremé, acertou. Os Chakravante eram magos que queriam produzir os seus próprios vampiros. Então eles começaram a fazer experiências com sangue de vampiro. E aí eles conseguiram que alguns magos acabassem por se transformar em vampiros sem a necessidade de serem abraçados, ou seja, transformados em vampiros diretamente por um outro vampiro. Então, tal qual os Tremé, eles são uma linhagem de vampiros que veio de uma tradição de um grupo de magos. E, tal qual os Capadócios, eles seriam estudantes da necromancia, estudantes da morte. E como eu disse, no caso dos Capadócios, eles são provenientes de um antediluviano, o Capadócio. Vamos chamá-lo aqui de Capadócio, que a gente não sabe exatamente o nome verdadeiro dele. E Capadócio e seus filhos, eles eram obcecados pelos mistérios da morte e da alma e de Deus. E o antediluviano aproveitou ali o abraço, ele ter sido transformado em vampiro, como uma oportunidade de poder estudar esses mistérios da morte. E durante muito tempo ele estudou ali sozinho, tá? Ele era muito diferente dos outros antediluvianos porque ele não estava ali se mostrando interessado em política ou poder. Ele não estava participando da Jihad. Até mesmo Saulot, o progenitor do clã Salubre, que era um clã de curandeiros, ele participou de guerras e de vez em quando estava ali intermediando algumas coisas relacionadas à política dos outros antediluvianos e dos conflitos que eles possuíam entre si. Os Salubre, eles lutaram principalmente nas guerras Baali, né? Aqueles vampiros que são uma linhagem adoradora de demônios. Se bem que a gente viu aí no vídeo de Saulot que até os planos de Saulot tinham planos, né? Mas não é como se o Capadócio ele também não tivesse os seus próprios planos. Ele começou dando o primeiro passo com uma cria, Caias, e junto dele ele começou a estudar as civilizações humanas para poder entender os mistérios da morte. Depois disso, ele construiu ali vários templos, vários mosteiros, monastérios e aumentou o número de vampiros. Ele começou a abraçar diversas pessoas que eram estudiosas ali para poder concluir os seus estudos sobre os mistérios da morte e de Deus. Inclusive, chegou até um momento em que ele promoveu um expurgo do próprio clã, lá na cidade de Caimacle. Ele levou diversos vampiros do clã para o subterrâneo da cidade e lá fez uma série de perguntas e questionamentos para saber quem é que estava ali realmente estudando e interessado nos estudos sobre os mistérios da morte. E aqueles que foram considerados ineptos foram aprisionados nessas catacumbas ali de Caimacle, com uma maldição lançada pelo próprio Capadócio, onde nenhum mortal poderia entrar ali dentro e nenhum filho de Caim, cria de Caim, descendente de Caim, poderia sair. E aí, dando continuidade à sua busca pelos estudos sobre os mistérios da morte, ele acabou abraçando uma família inteira de mercadores, que é a família Giovanni, que também era uma família mortal que estudava a morte, a necromancia. E essa família seguiu Capadócios nos seus estudos sobre a morte e sobre Deus, incluindo o plano tresloucado de Capadócios de diablerizar o próprio Deus. A diableria é o ato de um vampiro sugar o sangue de outro vampiro e depois sugar a alma daquele vampiro para adquirir meio que suas memórias e poderes. E Capadócios queria fazer isso com Deus.
Ele queria alcançar primeiramente a apoteose, ou seja, se tornar uma divindade, para assim ter a capacidade de passar o dente no Todo-Poderoso. Mas no fim ele acaba sendo traído por Augustus Giovanni, sua própria cria e líder da família Giovanni. Os Giovanni então passam a ser os usurpadores do clã Capadócios, se tornando o novo clã da morte. Augustus, inclusive, chegou a diablerizar o próprio Capadócio, porém parece que a diablerie não foi completa e a alma de Capadócios ficou por aí. E ela vai voltar para atormentar os Giovanni, mas isso daí é uma outra história que a gente conta em outro momento. Até porque parece que tudo isso fazia parte do próprio plano de Capadócios de poder diablerizar Deus, tá? Ele havia tido um monte de visões do futuro e ele meio que sabia o que iria acontecer. Mas o fato é que nos dias atuais aconteceram várias coisas, que é o tempo onde se passa a Vampira Máscara quinta edição. Várias coisas como o surgimento da Segunda Inquisição, que seria o aumento dos caçadores de vampiros e suas atuações em escala global, que fez com que os Giovanni fizessem uma reunião na Itália e acabassem ficando ali presos na Itália. E também o desaparecimento do próprio Augustus Giovanni. Os Giovanni, então, estavam doidos para poder ter abrigo dentro da Camarilla, a maior seita de vampiros que existe, que protege justamente todos os vampiros. A ideia é essa. E aí, eles estavam confiantes na chamada promessa de 1528. Essa promessa é um tratado entre a Camarilla e os Giovanni de que depois de 500 anos a Camarilla aceitaria os Giovanni como os sucessores dos Capadócios. E parece que isso aí iria chegar ao fim, esses 500 anos, em 2028. Então os Giovanni se abrigaram na Itália e parece que eles iam esperar esse tempo acabar. Porém, todavia, entretanto, mas contudo, eles acabam recebendo um ataque dos precursores do ódio. Os precursores do ódio são remanescentes do clã Capadócios, que se juntou com o Sabá, que durante muito tempo foi uma seita rival da Camarilla, para poder se vingar dos Giovanni. E aí, depois desse ataque, os Giovanni viram ali que não tinha como esperar muito que chegasse essa proteção da Camarilla lá em 2028. Estava acontecendo muita coisa. Então eles resolveram negociar com os precursores do ódio e chamaram para essa negociação também todas as outras linhagens necromânticas que mexiam com a morte. Os Samed, os Lamia, os Nagaraja. E essa conferência ficou conhecida como a Reunião de Família. E essas negociações acabaram por resultar na união de todas essas linhagens necromânticas num novo clã da morte, os Hecata. Agora, mais fortes, eles poderiam estar sobrevivendo até a chegada de 2028, onde eles pudessem finalmente se unir à Camarilla. E a Camarilla ficaria aí seguindo com muito receio dessa data chegar e eles, após a entrada dos Hecata dentro da Camarilla, não conseguirem controlar o clã da morte. Mecanicamente, então, eles resolveram unir todos os vampiros ali do clã da morte em uma única fraqueza, em um único agrupamento de disciplinas, ou quase, porque esses Hecata, eles vão ser divididos em 10 linhagens diferentes. E aí essas 10 linhagens diferentes, eles vão ter algumas mesclas ali relacionadas às suas disciplinas. Primeiro agora, todos os vampiros Hecata, eles têm a mesma fraqueza, tá? Que é a mordida que causa dor. Normalmente, a vampiro morde alguém, ele causa um êxtase, que a gente vai chamar de o beijo, quando um vampiro está mordendo um mortal. E aí o mortal entra em êxtase lá, fica gostando do que ele está acontecendo ali com ele. No caso dos Giovanni, a mordida causa dor. Então, as maldições das outras linhagens, como por exemplo os Samed, que eram decrépitos e pareciam que estavam mortos mesmo, eram tipo zumbis, essas outras fraquezas vão desaparecer devido a misteriosas mudanças no sangue. Mas como eu disse, as disciplinas elas podem variar. Todo mundo vai ter Oblivion. Mas dependendo da linhagem, você vai poder ter ofuscação, dominação, auspícios. Tudo dependendo da linhagem Hecata de que você é. Já que os Hecata são a reunião desses vários outros grupos de necromantes que existiam. E aí, o que você achou do novo clã da morte no Vampira Máscara quinta edição? Ficou bom ou você preferia que essa galera continuasse separada? Conta aí nos comentários.